Sou Paula Oca e eu estou aqui finalmente para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em agosto de 2025. Tinha pensado ver umas coisas em agosto, entretanto, como fui para o Japão 2 semanas, acabei por não ver aquilo que queria que levava descarregado no tablet, mas entretanto acabei por ver muita coisa nos ecrãs da Emirates. Eu voei na Emirates e acabei por ver muita coisa nos ecrãs da Emirates porque fiz duas viagens para o Japão e depois duas para cá. Portanto, eu fiz Lisboa-Dubai, Dubai-Osaka e depois fiz Tóquio-Dubai, Dubai-Lisboa. A primeira viagem entre Lisboa e o Dubai, ou entre o Dubai e Lisboa, portanto, é igual, é cerca de 8 horas, 7 horas e tal, 8 horas, e depois a viagem para o Japão, portanto, de Dubai para Osaka foi 9 horas e tal, acho eu, e de Tóquio para o Dubai 10 horas e tal, já não me lembro bem, mas são muitas horas de avião, sim, uns bocados, durmo, às vezes como, não é, porque estão sempre a pôr refeições, portanto, puseram pelo menos 2 refeições, portanto, às vezes estou a comer, outras vezes estou a dormir, mas sim, vi muita coisa nos aviões. Felizmente, porque uma pessoa tem que estar ocupada a fazer qualquer coisa, a ler se calhar também, pensei ler, mas também não me apetecia muito, aquilo que levei no tablet não vi nada e por isso acabei por ver coisinhas no avião, aquilo que lá havia, portanto andei ali à procura de alguma coisa que me pudesse interessar e sim, havia coisas que me interessaram. E sem mais demoras, que até já estou cansada desta conversa toda logo de início, sem mais demoras vou-vos então dizer o que é que eu andei a ver no mês de agosto. Para começar, vi na Netflix um documentário de True Crime, vocês sabem que eu adoro documentários de True Crime, Conversations with the Killer, The Son of Sam Tapes, acho que não me enganei a dizer isto, mais um serial killer que andava a matar pessoas em Nova Iorque nos anos 70, sim, estava muito curiosa, sim, não sei se algum serial killer consegue superar o Ted Bundy, acho que de momento, até agora não, Ted Bundy está assim no top dos serial killers, também se calhar porque foi aquele primeiro que eu fiquei assim a conhecer a fundo num documentário de True Crime, portanto fiquei fascinada pela história do Ted Bundy, não pelos crimes, não por tudo, mas pela mente retorcida do Ted Bundy, e estava mesmo muito curiosa com este Son of Sam, e então gostei de ver, sim, gostei de ver este documentário, já lá vai muito tempo, sim, mas gostei de ver este documentário deste assassino que atacava em Nova Iorque, ou que matava as pessoas em Nova Iorque nos anos 70, sim, gostei de ver, já não me lembro de muito da história, não, o Ted Bundy continua ainda aqui a povoar aqui o meu imaginário de serial killers, sim, continuo a lembrar das histórias do Ted Bundy, de como o Ted Bundy depois em tribunal também queria ser ele o advogado de defesa dele próprio, sim, não tem nada a ver com o Son of Sam, The Son of Sam, não tem, mas lembro-me do Ted Bundy mais do que me lembro deste documentário, sim, gostei de ver, sim, já vi tantos documentários de True Crime sobre serial killers que não consigo reter já depois a informação toda, especialmente passado de tanto tempo, porque isto foi mesmo no princípio de agosto, portanto, há coisas que já não me lembro, mas sim, gostei de ver, mais um documentário de True Crime, mais um documentário sobre um serial killer americano, sim, gosto de ver documentários de mentes retorcidas, gosto de tentar perceber as mentes retorcidas, nunca chego a conclusão nenhuma, nunca consigo meter-me na pele destes serial killers, ainda bem que não consigo, porque isso é bom sinal, é sinal que não tenho também aqui uma mente retorcida, mas sim, gostei de ver este documentário. Depois vi uma série que tive que ir buscá-la aí aos meandros porque não estava em plataforma nenhuma e estava mesmo muito curiosa, A Spy Among Friends. Temos aqui uma história baseada num livro de não ficção, portanto a história é real. Apesar de haver aqui algumas diferenças com a história real, há por aqui uma personagem que não existia no livro e que foi criada para efeitos dramáticos na série, mas sim, a história é baseada em factos verídicos. Temos aqui um espião que era um espião do Reino Unido, mas também trabalhava para a União Soviética, portanto, no tempo da Guerra Fria, ele andava a espiar para os dois lados, era um espião duplo. Então, gostei de ver a série, gostei de ver esta adaptação, gostei mesmo muito, porque já conhecia a história, já tinha lido o livro do Ben McIntyre, que serviu de base para esta série, apesar de isto ser baseado numa história verídica. Kim Philby pode ser, agora vê-me assim, eu estava a tentar ver se me lembrava do nome do espião, também se não for eu depois posso deixar aí em baixo o nome, mas sim, ele depois acabou por desertar para a União Soviética, acabou por fugir porque senão era julgado e provavelmente condenado no Reino Unido, e eu gostei muito de ler o livro na altura e gostei muito de ver a série, apesar de ter ido procurar a série, e a série não está propriamente disponível ali, logo ali a jeito, mas lá consegui encontrá-la, lá consegui ver a série e gostei muito. Isto também foi no princípio do mês de agosto, antes de eu ir de viagem, portanto gostei muito de ver esta série. Agora vou-vos começar a falar de coisas que eu vi no avião. Portanto, quando fiz a viagem entre Lisboa e o Dubai, ainda era de dia, portanto o avião saiu de Lisboa, eram 2 e tal da tarde, ainda era de dia,
e não tinha propriamente muito sono. E então o que é que eu resolvi ver? Resolvi ver o filme Maria. O filme Maria é um filme sobre Maria Callas, especialmente sobre a parte final da vida de Maria Callas, interpretado pela Angelina Jolie. Estava mesmo muito curiosa, porque já tinha ouvido falar do filme. Estava mesmo muito curiosa, e então quando vi que o filme, quando andei ali à procura no avião, ali no ecrãzinho do avião, vi que estava o filme Maria e fiquei mesmo muito curiosa. Gosto muito de Maria Callas. Maria Callas, para mim, é a grande cantora de ópera, é a grande soprano, e teve uma vida tão triste, tão infeliz, e especialmente os últimos anos da vida de Maria Callas foram anos mesmo muito tristes, e é isso que está retratado aqui neste filme. O deixar de cantar, o deixar de aparecer naqueles palcos, a vida amorosa, portanto tudo o que era tragédias na vida daquela mulher, e depois o final triste que teve Maria Callas. Portanto gostei muito de ver o filme, porque estava entretida no avião e também porque estava mesmo muito curiosa com o filme. Gostei muito de ver o filme, aí assim felizmente não tive que andar à procura dele, não sei se está em alguma plataforma de streaming ou não, mas gostei mesmo muito de ver este filme. Gostei muito de ver a interpretação da Angelina Jolie e claro, gostei muito de ouvir a voz da Maria Callas, não é? Ali interpretada pelo filme fora, aquela voz deliciosa, maravilhosa, a voz da ópera para mim, a voz feminina da ópera, e por isso gostei mesmo de ver o filme Maria. Também no mesmo dia, ainda a caminho do Dubai, sim, porque eu cheguei ao Dubai já passava da meia-noite, portanto ainda foi no mesmo dia, vi o documentário dos Coldplay, lá estive eu a cantarolar com os Coldplay. Sim, não fui ao concerto dos Coldplay quando eles atuaram em Portugal, não fui, e por isso fiquei aqui maravilhada com o concerto dos Coldplay. Gostei muito de cantarolar ali um bocado, também tinha aquela vertente de não estar tão atenta como se fosse um filme, portanto era um concerto de música, muito melhor, ali de uma banda conhecida, com músicas conhecidas, portanto fartei-me de cantarolar, não para as pessoas que iam no avião, coitadas, porque senão sofriam imenso, mas fartei-me de cantarolar para dentro. Gostei imenso também de ver este documentário sobre o concerto dos Coldplay. Eu acho que o concerto foi gravado em Buenos Aires, acho que não me estou a enganar, acho que foi gravado em Buenos Aires, então também gostei dessa parte. Daquela parte, não é, da Américas Latinas, aquele espírito todo ali nas bancadas. Provavelmente em Portugal o espírito também foi muito parecido, não sei, não estive, vi só vídeos das pessoas que foram e puseram na internet, portanto acredito que tenha sido também maravilhoso, fantástico, e que o espírito tenha sido mais ou menos parecido, mas ali havia um grande clima de proximidade também com as pessoas, aquilo estava tudo maravilhado com o concerto, portanto também gostei, cantarolei um bocado, não me dei sono, também, mesmo que me desse sono também não era assim tão problemático, porque não era propriamente uma história de um filme que eu tivesse que seguir, mas pronto, não me deu sono, gostei de ver, e lá estive eu entretida com o ecrã da Emirates ali, provavelmente depois de jantar, já não sei bem, mas sei que estava um bocado naquela, o que é que eu vou ver, não vou, já vi um filme, então resolvi ver este documentário com um concerto, e ainda bem que o fiz, e foi uma boa experiência também. Depois, já no dia seguinte, já ia eu na viagem entre Dubai e Osaka, vi um documentário, JFK What the Doctor Saw. Sou fascinada pelo assassinato do John Kennedy, não me perguntem porquê, não era viva nessa altura, só fiquei a conhecer a história do assassinato já depois, adolescente provavelmente, mas foi uma história que sempre me fascinou, por não haver propriamente um fim, por haver muitas teorias da conspiração aqui em volta deste assassinato de um presidente em funções, portanto tudo isto, esta história toda me fascina, e então estava mesmo muito curiosa com este documentário. Então este documentário fala-nos da autópsia do Kennedy. Portanto, o Kennedy foi baleado em Dallas, portanto, quando andava ali no seu carrinho descapotável com a sua esposa e os guarda-costas, toda a gente ia no seu carrinho, entretanto ele foi baleado e entretanto foi levado para o hospital. Dizem que quando chegou ao hospital já ia morto, dizem que não ia, que morreu no hospital. Pronto, não é propriamente isso que está em questão aqui. Aqui temos a autópsia, temos relatos de médicos que estavam a fazer, acho que estavam a fazer o internato, qualquer coisa no hospital, portanto eles não eram ainda médicos do hospital, estavam a fazer internato no hospital. E esses médicos, não sei se os médicos estão a ver isto e estão a pensar assim, ela está a baralhar as ideias todas, pronto. Para mim acho que é internato, pronto, aquele estágio que os médicos fazem no hospital, pronto. Não sou propriamente a pessoa indicada para falar de hospitais e de médicos e dessas terminologias, não é propriamente a minha área, mas pronto, passando à frente, os médicos estavam lá no hospital, eram todos muito novinhos e por isso é que também se fez este documentário. Eu acho que o documentário é de 2023, se não me engano. Eu sei que o documentário
é do aniversário da morte, foi no aniversário da morte do Kennedy e foi num número redondo, portanto a ideia que eu tenho é que não é de 2013, que é de 2023, estamos em 2025, portanto aquilo seria recente, até porque eles no ecrã, isto agora é uma parte, no ecrã nos ecrãs da Emirates normalmente são coisas recentes que eles ali têm e vão mudando, com o tempo vão mudando os filmes, as séries, os documentários, portanto para ser o mais recente possível. Voltando atrás, portanto, estes médicos estavam no hospital e quando o Kennedy chegou, portanto, ou morto, ou quase morto, portanto, levaram-no lá para a sala, entretanto, supostamente, se já estava morto, foram-lhe fazer a autópsia, se faleceu no hospital, iam-lhe fazer a autópsia depois dele falecer, pronto. E depois temos aqui o relatório da autópsia e temos aquilo que eles observaram na autópsia. E temos aquilo que depois saiu cá para fora, portanto, nada daquilo bate certo, portanto, aquilo que eles viram naquele dia, os ferimentos que ele tinha naquele dia, nada bate certo com a teoria do outro lá, no depósito de livros, que agora não me lembro do nome do senhor, que depois também foi morto. Agora não me consigo mesmo nada lembrar daquela pessoa que foi acusada da morte do Kennedy, que estava lá no depósito de livros, também não é? Portanto, vocês conhecem a história e sabem quem é, também posso deixar aqui o nome, que agora não me consigo mesmo lembrar, estou mesmo a ver tudo, onde é que ele estava, o Lee Oswald, qualquer coisa, whatever, qualquer coisa Lee Oswald. Acho que é isto. É que não me consigo mesmo lembrar. Estou até aqui a tentar puxar pela memória e depois, entretanto, parar para ir procurar para depois voltar a gravar tudo do princípio e também não me apetece. Isto também é aqui um à parte. E então, Harvey Lee Oswald. E vou-me lembrando de pecados do nome, provavelmente, mas pronto. Pronto, isto não bate certo. A parte da autópsia não bate certo com a trajetória da bala, do depósito dos livros e supostamente havia alguém ali atrás daquela vedação. Provavelmente que se fala muito também nesta teoria que havia dois atiradores, um estaria no depósito dos livros, o outro estaria atrás da vedação. Há aquele filme também que supostamente se vê alguma coisa a vir dali, pronto. E entretanto a trajetória, pronto, não entra por trás, entra para a frente, o buraco, pronto. Os médicos estão aqui a refutar tudo aquilo que foi dito depois, estão aqui a refutar a teoria oficial que saiu depois. E, entretanto já passaram muitos anos, mas eles dizem que se lembram perfeitamente daquele dia, perfeitamente daquilo que aconteceu, ou não, pronto, foi um dia completamente anormal no hospital de Dallas e portanto lembram-se perfeitamente. E eu gostei muito de ver este documentário, porque eu gosto destes documentários, porque gosto desta temática, então gostei muito de ver este documentário e de atirar aqui mais uns pozinhos aqui para a minha teoria também da conspiração, que também tenho uma, não é? E acabei por juntar aqui mais umas peças e acabei por perceber mais um bocadinho desta história e por continuar a achar que há muita coisa que não se disse, que não se escreveu, que não se explicou. Também a morte do outro, tal foi ele que matou, vou matá-lo porque sou aqui o salvador da humanidade e vou matar a pessoa que matou o presidente, portanto nada disso me convence. Se acho que algum dia isto se vai resolver, acho que não, que nunca vai sair a verdade a público. Espero que saia algum dia, mas acho que não vai sair. Continuo com a minha teoria, tenho também aqui a minha teoria da conspiração, acho que aquilo não foi nada como foi reportado oficialmente, por isso gostei muito de ver este documentário. Depois, já no regresso, portanto no Japão não vi nada, e depois já no regresso entre Tóquio e o Dubai, vi um documentário de True Crime, The Speedway Murders. Temos aqui um caso também de uns jovens que apareceram mortos, que trabalhavam naqueles diners e que apareceram mortos. E depois temos aqui todas as teorias à volta destas mortes e tudo aquilo que aconteceu a estes jovens. Este documentário já foi um bocadinho difícil de ver, porque eu abalei de Tóquio, já era de madrugada, não sei, já a precisar, meia-noite e tal, 1 da manhã, portanto já foi assim um bocado complicado. Entretanto ainda estava com aquela euforia toda e achava que não tinha sono. E então já vi este documentário assim aos bocados, portanto via, depois dormia, depois puxava para trás, depois apercebia-me que estava outra vez com sono e parava, depois voltava a ver outra vez, portanto isto já foi um bocado complicado de ver aqui este documentário. Gostei de ver sim, depois tive que puxar para trás todas aquelas explicações, gostei de ver sim, não conhecia nada desta história, achei, pronto, a história interessante, quando estive a ver, pronto, o resumo, isto está péssimo para me lembrar das palavras, quando vi o resumozinho do que era aquele documentário, achei que o documentário era interessante, então pensei, ok, vou ver isto, mas não estava a pensar que o sono ia ser mais forte do que eu, e então isto foi visto aos pecados. Foi visto aos pecados, mas foi um documentário interessante, gostei de ver. Ainda bem que vi, gostei de ver e gostei de ver que havia várias teorias e várias explicações para aquilo que tinha acontecido. E por isso, apesar de ter sido difícil ver este documentário, porque havia muito sono pelo meio, gostei de ver The Speedway Murders. Depois já não sei precisar se foi ainda no mesmo voo, se já foi no voo entre o Dubai e Lisboa.
foi neste dia, mas já não sei precisar. Vi o filme sobre o Tesla. Não o Tesla carro, não sobre este grande carro elétrico que agora parece estar um bocadinho em queda, mas sobre Nikolai Tesla. Em Zagreb eu já tinha tirado uma fotografia ao lado do Nikolai Tesla e já conheci um bocadinho da história do Tesla e portanto, daquilo tudo que ele fez, e depois de não ter conseguido que as suas ideias vingassem, não ter conseguido passar para a comunidade científica todos os seus conhecimentos e ter ficado como um grande cientista, porque não ficou. Agora se calhar com o carro elétrico Tesla, se calhar vai-se buscar um bocadinho a história de Tesla, mas gostei de ver o filme. É um filme não é propriamente assim contado de uma maneira muito normal, portanto não é propriamente como o filme da Maria Callas, mas gostei de ver o filme, gostei de ver um bocadinho da história do Tesla. Já tinha visto há uns anos um documentário sobre o Tesla, portanto já sabia um bocadinho da história do Tesla e também já tinha visto qualquer coisa do Tesla num filme, já não sei precisar que filme, onde se falava de Tesla e daquilo tudo que ele tinha inventado, mas já não me lembro bem em que filme é que era, portanto não vou estar aqui a tirar habitats e coisas para o ar porque já não me lembro. Mas sim, gostei de ver o filme, não é propriamente assim um filme da vida, já não me lembro de grande coisa não, porque as coisas que me lembro é as coisas que eu também já sabia de antes. A forma como o filme está contado não é propriamente assim daqueles filmes biográficos se calhar que mais me entusiasmem, mas sim, gostei de ver o filme e gostei de ficar a conhecer um bocadinho mais da vida do senhor Nikolai Tesla. Mais um filme que vi, este filme também acho que teve aqui uns bocados aqui de sono pelo meio, The Amateur. É um filme com o Rami Malek. O Rami Malek trabalhava na CIA, mas acho que era programador informático, qualquer coisa assim do género, e um dia a mulher é assassinada por terroristas e a CIA acha que não há nada a fazer, que não é preciso investigar, que não é preciso saber quem foi, não é preciso prender as pessoas que mataram a sua esposa, e então ele, que não tinha grandes ferramentas, que não era propriamente um operacional da CIA, daqueles de espionagem, resolve meter-se ao caminho e resolve fazer justiça pelas próprias mãos. Não é propriamente um filme da vida, não, tem aqui partes que não me convencem propriamente muito, porque como é que alguém que não é propriamente um espião, um operacional da CIA ou da CIA, consegue ir atrás de toda a gente, investigar onde é que eles andam, ir atrás deles e fazer-lhes ali coisas menos simpáticas. Portanto, não é propriamente um filme da vida. Sim, deu como entretenimento no avião, mas tenho a sensação também que dormi aqui, depois passei para trás, também foi daqueles filmes que não me conseguiu manter propriamente desperta, porque também se calhar o cansaço já era muito, eram muitas horas de avião, o cansaço também já era muito, mas sim, gostei de ver, sim, valeu a pena pelo entretenimento e para estar mesmo entretida dentro do avião e não estar ali aborrecida. Não é propriamente um filme da vida, não é um filme que eu fosse ver ao cinema ou que se calhar visse numa plataforma de streaming, mas valeu a pena vê-lo no avião. Depois outro filme que vi, este já quase a chegar, pronto, eu quando digo quase a chegar, portanto deu para terminar o filme antes de aterrar em Lisboa, mas já foi assim mesmo na parte final da viagem, September 5, um filme que fala sobre os Jogos Olímpicos de Munique, mas não sobre propriamente a história como é o Munique, que fala sobre a morte dos atletas israelitas e depois a investigação toda do Setembro Negro, não. Aqui temos aquilo que aconteceu, mas visto do ponto de vista jornalístico. Portanto, temos aqui como é que os jornalistas lidaram com isto, como é que lidaram com esta informação, o que é que faziam passar cá para fora, o que é que eles próprios sabiam, o que é que eles podiam contar às pessoas naquele momento, como é que se vivia isto na televisão, portanto, o que é que nós agora fazemos, para onde é que vamos, levamos a câmara para tentar filmar ali, para tentar apanhar isto, quando souberam que tinham morrido os atletas israelitas, como é que se dá esta notícia na televisão, portanto, foi muito interessante ver esta parte de trás, portanto, não a parte exatamente dos atletas israelitas quando foram feitos reféns e depois tudo aquilo que aconteceu a seguir, que é contado no filme Munique, que eu gosto muito, que é um filme que eu gosto muito, mas aqui não, aqui temos a parte de trás, temos a parte dos jornalistas e temos a parte do que é que se pode contar, como é que se vai contar esta história, e por isso eu gostei mesmo muito de ver este filme, ao contrário do filme anterior, que foi mesmo um filme de entretenimento. Eu gostei mesmo muito de ver este filme, eu já tinha ouvido falar deste filme, já tinha achado que este filme seria muito interessante, portanto, ver a parte de trás dos atentados, daquele atentado na aldeia olímpica de Munique contra os israelitas, contra os atletas israelitas, e por isso eu estava mesmo muito curiosa com este filme, e quando vi que o filme estava ali disponível para ver, nem pensei duas vezes e gostei mesmo muito de ver este filme. E depois terminei o mês de agosto quase como comecei, porque antes de viajar comecei a ver um documentário, Turning Point, The Bomb and the Cold War, acho que é assim que se chama, que não me enganei.
E depois não consegui ver mais nada enquanto estive no Japão. E depois, quando regressei, terminei então de ver este documentário. O documentário tem muitos episódios, eu já não sei se são 9 episódios. Ao contrário do documentário do Vietnã, que é mais pequenino, que acho que tem 5 episódios. Já não sei precisar isto, portanto, neste momento da vida, já não sei precisar quantos episódios tem cada documentário, mas acho que sim. O do Vietnã é mais pequeno. Este da Guerra Fria é muito grande. Tem muitos episódios, cada episódio tem cerca de 1 hora ou 1 hora e pouco, portanto é um documentário gigantesco, mas tão interessante sobre a Guerra Fria, e ainda por cima começa com as bombas atómicas. E então eu quis ver a parte da bomba atómica, ainda vi antes de ir ao Japão, porque eu ia visitar Hiroshima, então estava mesmo muito curiosa com a parte da bomba atómica. Depois o resto da Guerra Fria já vi, já depois de regressar do Japão. Mas gostei mesmo muito de ver este documentário. Já vi o documentário sobre o 9/11, sobre o 11 de setembro, vi o documentário do Vietnã e depois vi este. Supostamente deveria ter visto este da Guerra Fria antes de ver o documentário do Vietnã, mas entretanto o do Vietnã puxou-me. Depois este pensei que, como começa com a bomba atómica, vou ver em agosto, e também, pronto, são coisas que em termos temporais, se calhar a Primeira Guerra Fria e depois então o Vietnã sim fazia sentido, mas também não houve problema nenhum porque são acontecimentos diferentes, passados em zonas diferentes e com explicações também diferentes e países envolvidos. Alguns são os mesmos, mas aliás, em todos os documentários os Estados Unidos estão envolvidos, não é? No 11 de setembro estão envolvidos na Guerra do Vietnã, estão envolvidos na Guerra Fria sim, portanto é um documentário americano e é um documentário relacionado com os americanos sim, mas em zonas diferentes, portanto um é passado nos Estados Unidos, o outro é passado no Vietnã e o outro é passado pelo mundo fora durante a Guerra Fria. Portanto gostei mesmo muito de ver este documentário, apesar de ter feito ali uma pausa e não o ter visto no Japão. Portanto a minha ideia era vê-lo, entretanto, terminado de o ver no Japão, mas entretanto o cansaço era mais do que muito e achei que não fazia muito sentido estar a tentar ver uma coisa que depois não me ia entrar, que não ia conseguir ver, que ia dormir mais do que via. Portanto, ainda bem que depois terminei o mês de agosto com este documentário e valeu mesmo a pena ver este documentário sobre a Guerra Fria. E foi isto que eu vi no mês de agosto de 2025, finalmente vim falar daquilo que vi em agosto e já estou a pensar naquilo que vi em setembro, que tenho que gravar também esse vídeo, mais as leituras, tanta coisa que tenho ainda por gravar. Sim, foi isto que eu vi no mês de agosto. Digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes, dos documentários, ou se viram a série que eu vi. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários. Não havendo mais nada para vos contar, hoje eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!